Mulheres da natureza, mulheres cíclicas, mulheres conectadas com a água, com a terra, com o fogo, com o ar. Deusas que caminham nessa terra, deusas que caminham disfarçadas, nas empresas, nos pontos de ônibus, deusas em todos os lugares, que muitas vezes esquecem do quão sagradas são, que foram profanadas ao longo do tempo para se esquecerem do seu poder, para se esquecerem da sua força, para se esquecerem da sua capacidade de cura e de se curar. Existimos há séculos. Desde então, somos condenadas por feitos impensáveis. Se contradizemos a Igreja ou o Estado, somos bruxas. Se menstruamos mais do que o normal, somos bruxas. Se somos violentadas por autoridades ou por qualquer homem que seja, a culpa é nossa. Somos bruxas. Ainda sentimos o fogo queimando nossa carne pouco a pouco. Ainda ouvimos os gritos dos homens dizendo para nos queimar, mesmo que o nosso único erro tenha sido apenas falar. Nossa independência e inteligência são chamadas de bruxaria. Posso dar uma risada aqui, aí vocês botam de bruxa, sacanagem. Essa questão da bruxa ser a malvada e tudo mais, a gente vem observando uma construção de um padrão da mulher ideal, desde que a sociedade, desde que o mundo é mundo. A gente tem o fato da princesa ser aquela mulher que casa, que tem um marido, que encontra o seu príncipe encantado e tudo mais. E a bruxa, ela é aquela mulher que é independente, né? Porque ela quer alguma coisa, ela vai lá, ela manipula as coisas dela. As bruxas, né, que nós conhecemos, na verdade, é bom pontuar que eram também homens, mas eram geralmente camponeses, artesãos, pessoas que não estavam muito presentes nos círculos das elites ou até mesmo dentro das próprias instituições de poder, no caso as igrejas, as universidades, pessoas pouco ligadas ou quase nada ao poder e à autoridade. Elas estavam associadas a um tipo de prática ou saber relacionado à magia. E magia nessa época entendia-se tudo aquilo que tivesse algum tipo de ligação com a natureza. O que definia a bruxaria não era um conjunto de pensamento próprio, porque toda a documentação histórica que existe sobre bruxaria, ela vem dos inquisidores. Então você está sempre vendo alguém de fora falando sobre uma determinada coisa. Mas, sobretudo, por quê? Porque era uma pessoa lidando com uma diferença, com um fato social diferente do que ele está acostumado. As pessoas confundem bruxaria com magia negra, sacrifica gatinhos inocentes. Gente, isso não é a religião em si. A bruxaria ela se confunde até com o xamanismo, lá na origem do ser humano, né, na origem do Homo sapiens, e são basicamente as pessoas, né, os líderes, as líderes, que trabalhavam com cura, com aconselhamento, com toda essa parte de medicina e religiosa das primeiras comunidades de homens. Bruxaria é um ofício.
Ela pode ou não ser associada a uma religião. Se você quiser trabalhar a sua bruxaria, só trabalhando com energia, só trabalhando com elementos naturais, só trabalhando com ervas, com pedras, com qualquer tipo de elemento, sem ser ligado a uma deidade em si, sem ser ligada, por exemplo, a festivais sazonais, a reuniões litúrgicas, etc., você consegue. Então, hoje, eu não consigo desligar a bruxaria do que eu suponho ser as origens dela, que são a relação com a natureza de um modo geral. Existem várias linhas de bruxaria e de magia. Na magia, a gente trabalha com a energia dos 4 elementos. Os 4 elementos, eles têm várias correspondências dentro da natureza. Dentro da magia, a cada elemento corresponde uma arma mágica. É comum a utilização de instrumentos mágicos nos rituais. O bastão, o caldeirão, a atame e o livro das sombras são alguns exemplos. Entretanto, a energia dos 4 elementos também está presente no corpo humano. A composição do nosso ser é a magia mais poderosa. Existem alguns objetos que, ainda assim, podem ser úteis no dia a dia. A vassoura da bruxa, ela é um instrumento que ela é utilizada para a limpeza das energias nocivas da casa, para a proteção da casa, além de ser um instrumento realmente mágico, ela entrou no inconsciente das pessoas como algo ligado à questão da bruxa. Uma das explicações que o voo da bruxa também pode ser identificado com a viagem astral. Além de ser geradora da vida humana, o poder da mulher consiste, dentre muitos, em sua sabedoria, sensibilidade e intuição. Nós conhecemos os segredos dos venenos, das poções e das mais variadas espécies de chás que tanto salvaram vidas, quanto poderiam matar, nos tornando senhoras da vida e da morte. Como o centro de quase toda a bruxaria é a Mãe Terra, é a natureza, aquele ponto para onde a gente olha no passado, é um período essencialmente matriarcal. É um período onde os seres humanos eles não tinham consciência da participação do homem na reprodução. Se houvesse na cabeça daqueles homens um ser que poderia dar à luz alguma coisa, uma entidade criadora, ela só podia ser uma mulher. Daí a ideia de que essa mãe terra, de que essa mãe natureza fosse um ser feminino. E a gente traz isso nas nossas tradições até hoje. A gente respeita a natureza como uma mãe. Entre seus poderes também está a sedução, o que muitos consideravam representar uma ameaça. A mulher que se enquadrasse nesse perfil passaria a ser chamada de bruxa. Entraria para o grupo dos seres malignos que planejavam dominar o mundo. Não seriam mais consideradas representantes de um ser poderoso e divino. Apesar da mulher ser uma líder, ela não tinha uma autoridade violenta contra o homem. O homem não era hostilizado nesse período. Ele tinha suas funções, ele participava, e nós tínhamos ali um período de uma certa harmonia. Curiosamente, eu não enxergo esse período matriarcal com a mesma hostilidade que foi o patriarcal depois. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, ela dava gargalhada. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, ela dava gargalhada. A Inquisição ela tem uma história que é pontuada dentro de um contexto, que é o contexto da Contra-Reforma. A Igreja Católica está tentando reconquistar fiéis que foram perdidos, de certa forma, para a Reforma Protestante. Por conta dessa dogmatização, ela combatia todos os movimentos religiosos que eram diferentes.
Então, não só bruxos foram para a fogueira, mas judeus. O foco do ataque da Inquisição, ele foi centrado em religião, em direcionamento religioso. Pode-se dizer que a caça às bruxas aconteceu devido ao medo de uma mudança estrutural na sociedade. Era o medo do novo, de uma sabedoria muitas vezes implícita na figura da mulher, em um sistema organizado por homens. Porque se você for olhar para a instituição Igreja Católica, principalmente na época da Inquisição, a estrutura dela é uma estrutura de superioridade masculina, machista e patriarcal. Milhares de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas em torno de 1450 e 1750, no período da Inquisição. A maioria dos acusados eram mulheres. Grande parte dos casos são desconhecidos. Mulheres pobres, mendigas e idosas não faziam diferença para o Estado estarem vivas ou mortas. Elas só serviram para dar de exemplo. Já outras entraram para a história. Guiada por suas visões mediúnicas, Joana d'Arc ganhou notoriedade após entrar para o exército francês. Ao contrariar os padrões e enfrentar as autoridades no século XV, chegou a assumir o comando de tropas francesas, até ser capturada e vendida para os ingleses. Joana d'Arc foi queimada como bruxa aos 19 anos, por ser mulher, médium, mas principalmente alguém que resistiu às opressões. Se a gente está falando de uma sociedade europeia, ocidental, enfim, a gente sabe que ali existia um componente patriarcal que hoje nós vamos entender como machista. E hoje a gente sabe que a nossa sociedade é machista ainda. Mima Renard era uma francesa que mudou-se com seu marido para o Brasil. Eles se instalaram em uma pequena vila em São Paulo, no ano de 1692. Mima era uma mulher bela que despertava cobiça nos homens e inveja nas mulheres à sua volta. Seu marido foi assassinado por um dos homens da vila, que pretendia domá-la como esposa. Sem marido, sem dinheiro, Mima teve que se prostituir para se sustentar. Muitos de seus clientes eram homens casados, até que uma crise de ciúme entre os seus clientes resultou em um novo assassinato. Diante da fúria de diversas mulheres e da queixa das pessoas da vila para o padre local, Mima foi acusada de usar feitiços que enlouqueciam os homens. Mima foi queimada viva, sendo chamada de bruxa até a sua morte. Ursulina de Jesus era casada com Sebastião, figura bastante importante na região de São Paulo, em 1764. Foi acusada pelo próprio marido de praticar bruxaria. Segundo ele, a esposa fazia feitiços para retirar-lhe a virilidade e assim evitar que tivessem filhos. Na época, Sebastião tinha um caso com uma mulher que confirmou a infertilidade de Sebastião no tribunal, acusando Ursulina de praticar bruxaria. 2 anos após a morte de Ursulina, Sebastião e sua amante se casaram e também nunca tiveram filhos. O julgamento dessas mulheres ocorreu no Mosteiro de São Bento, localizado no centro de São Paulo. Como essas, há várias outras mulheres que foram condenadas por praticarem bruxaria. Por serem apenas mulheres, que escolheram seguir os seus instintos. Histórias que continuam a se repetir nos dias de hoje. Quero aproveitar e fazer uma reverência a todas aquelas que foram queimadas. E essas que voltaram, e que voltaram na forma das nossas avós, das nossas mães, de nós, das nossas irmãs. Que voltaram e que seguirão voltando em todas as vidas, com o nome que for. Seguirão sendo mulheres medicina, sacerdotisas, feiticeiras,
bruxas. Deusas que não se reconhecem deusas que se esqueceram, mas estão lembrando. Mas estão lembrando. E à medida em que lembram, ajudam outras deusas a se lembrarem. Ajudam a despertar outras mulheres da sua ancestralidade, das memórias que carregam no seu sangue, nas suas células, por séculos e séculos de vidas e vidas e vidas e vidas. Sagradas sejam todas as mulheres, as que sabem e as que já lembraram e as que ainda não sabem que são bruxas. As mulheres assumiram um pouco dessa questão da bruxa como símbolo feminista, nós somos as netas das bruxas que eles não conseguiram queimar, por conta mais dessa ideia da independência. A primeira ideia da bruxa que a gente tem é aquela mulher no meio da floresta que ela é independente de sociedade, independente de tudo, e ela é quase autossuficiente. Uma bruxa é, antes de qualquer coisa, uma mulher de poder. Ela é uma mulher que tem poder, decisão, controle e supremacia na sua própria vida. Quando você vê uma bruxa que tem consciência de si mesmo, porque na minha concepção, bruxas todas as mulheres são, algumas apenas não sabem, você vê uma deusa na terra. Uma bruxa é uma mulher que ela tem a certeza e a convicção de que ela é uma deusa andando na terra. Conhecimento. Nosso conhecimento causou medo e, por isso, nos mandaram para a fogueira. Uma mulher independente, forte e ousada seria declarada uma bruxa no passado. No decorrer do tempo, a mídia transformou a ideia da mulher submissa em princesas e mocinhas, o sonho de muitas meninas, e a bruxa em malvada e asquerosa. Existe um ditado que diz: "Eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay." Não importa a nomenclatura, crença ou descrença, nós existimos, nunca deixamos de existir. A mulher está cada vez mais sentindo orgulho de ser bruxa, está cada vez mais tomando de volta o seu lugar no mundo. O poder que nós temos deve ser sempre exercitado e renovado. Não vamos nos calar. Independente de religião, crença, cultura ou classe social, a mulher é livre.